comigo no estúdio, vereadora Márcia Tasquete, do PP. Boa noite, vereadora. Boa noite, Pedro. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez. Primeiro, sua opinião sobre essa greve dos professores, que estiveram alguns representantes hoje na Câmara Municipal. Qual é a sua posição? Eu sou a favor, sempre defendi o trabalhador, né, Pedro? Seja ele funcionário público, seja ele de OS. Na minha visão, o trabalhador tem que ser respeitado e piso salarial não se negocia, tem que ser pago, né? Eles falam que existe um pagamento, mas é uma bonificação. O que acontece com a bonificação? A bonificação, ela não reflete em outras verbas trabalhistas, né? Em outras verbas salariais. Então, o trabalhador acaba tendo uma desvalorização nesse sentido. Então, eu acredito que o piso salarial, a justiça tem que, se não for de uma forma, a justiça tem que corrigir, até porque senão vai ter uma desvalorização cada dia maior, aquele que entrar agora vai receber mais do que o que já está e vice-versa. Então, sou a favor total, não gosto de greve, porque eu acho que a criança perde muito com isso, mas sou a favor do movimento, sim, porque quando não existe vitória se não tiver uma luta, né? Então, eu sou favorável a esses trabalhadores e torço muito para que tudo dê certo. E acredito que o prefeito tem que receber esses trabalhadores, Pedro, e conversar. Não dá para pagar os R$300, que é a diferença para cada trabalhador, porque são 6 mil trabalhadores. Negocia, fala, olha, eu consigo X, o orçamento está apertado aqui, mas a gente consegue ali. Eu acredito que tem sim que chamar esses trabalhadores e ter uma conversa para valorizar essas pessoas e também não precarizar o serviço, né? A minha opinião é a mesma do Guti, quando ele era vereador. Quando ele era vereador, ele ia lá, apoiava os servidores públicos, o servidor público merece respeito, né? Ele falava que era uma vergonha o reajuste do Almeida, quem diria, hein? Quem diria? Tem taquígrafo sim, Pedro, as atas das sessões, audiências são redigidas por tais, só não fazem mais daquelas anotações presenciais, tudo por áudio, é por isso que eu não vi mais. Isso. Ô Arinaldo, mas são concursados ou são contratados? Eu me lembro dos contratos que davam uma polêmica, hein? Eu acho que são concursados. Tomara. Acredito que sejam concursados. Vereadora Márcia, UBS do Jardim Jovaia, 15h30, eles fecham a farmácia, mas está na placa, atendimento até 16 horas. Isso é uma constante em várias UBS, né, vereadora? Eu tenho ido muito, nós temos aí nós aprovamos na Câmara a contratação de 33 profissionais. O déficit de funcionário nas farmácias é muito grande, Pedro, e não tem como a gente exigir farmacêutico em todas as farmácias e no período total, se estão emprestando farmacêutico de uma UBS para outra, porque não tem. Então, tem que ter o mais rápido possível essa contratação. Segundo informações, essa contratação já está em andamento, porém eu ainda não vi nenhuma contratação. Inclusive, Pedro, eu aproveito para chamar atenção aqui também com relação não somente à farmácia, mas também com relação à demora no agendamento das consultas nas UBSs. E o que é isso? É falta de médico, né? E verdade, tem sim uma contratação de médicos em andamento, e o que informam é que tem médicos que não querem ir, por exemplo, para algumas UBSs mais distantes. Eles querem trabalhar do centro, bairros mais centralizados. Sempre. Sempre. E médico é aquela coisa, acaba escolhendo, porque não tem. E nós precisamos urgentemente de médico nas UBSs, porque a demora nas consultas são absurdas. E nós não tendo essa porta de entrada bem atendida, nós vamos lotar os hospitais, Pedro. O UTI vai lotar, vai continuar o que nós estamos vivendo aí, né? De ver cada vez mais a situação. Eu não sei, vereadora, ruim na saúde. Nós temos 69 UBS, não é isso? 69. Eu acho que poderíamos ter um número menor, mas que fossem mais bem estruturados. Nós já falamos disso e apanhamos, nós dois, por isso. Mas eu defendo isso, Na verdade, assim, hoje nós podemos ter o mesmo número e temos que ter médico, mas
Se nós tivéssemos uma logística boa, Exato. por exemplo, de ter uma UBS boa que atendesse bairros que fiquem próximos, Isso. por exemplo, não mandam a pessoa ir buscar remédio às vezes na outra farmácia, Isso. porque... Então, poderia ser utilizado sim, mas eu acredito que seria um retrocesso nós diminuirmos. Eu acho que o correto, porque nós crescemos demais, Guarulhos cresceu inclusive desordenadamente, nós precisamos ter estrutura, ter médicos nas farmácias, nas UBSs. Eu sou a favor de uma farmácia da prefeitura central, Sim. mas que tenha 24 horas e que sempre tenha remédio, né? Sim. E sempre tem atendente. Inclusive, eu fiz um projeto, inclusive a seu pedido, porque quando você falou isso, eu falei, Pedro, eu vou criar o projeto. Então. Fiz o projeto, protocolei o ano passado, né? Para que a gente tenha uma farmácia 24 horas. Eu acho que diminuiria muito o problema, porque tem muitas pessoas que só chegam em casa depois das 8 horas da noite do trabalho e não tem como pegar o remédio, né? Então, eu acho que melhoraria muito. E melhoraria, inclusive, para ter menos pessoas reclamando, né? Eu não sou prefeita dessa cidade, mas eu digo que se eu fosse prefeita, eu estaria um pouco mais próxima das pessoas, da população, para eu poder criar algo que eu ouvisse menos reclamação. Porque é tão ruim, Pedro, eu como vereadora, quando eu escuto, mas vocês, vereadores, não fazem nada, e eu vejo que o tanto que eu estou trabalhando, e não é brincadeira, porque eu trabalho muito, e isso é tão triste. Se eu pudesse minimizar, e tudo que eu posso fazer para minimizar esse tipo de reclamação, eu tenho feito. A Val Calisto escreveu, estive hoje na UBS, tranquilidade, é longe da tua casa, hein? E apesar da farmácia estar fechada, gostei muito da postura da gerência. A mesma veio lá fora avisar que a farmácia estava fechada e que abriria à tarde e também pediu para colocarem cadeira para os pacientes aguardarem sentados para tomar vacina. A gerente é a Luana. Mas eu não gosto disso. A pessoa chega lá, está fechada, mas vai abrir à tarde. Não tem horário certo definido, gente? Então, será que estava recebendo medicação? Porque continua esse problema, né, isso é Pedro? patético. Existe um problema sério nesse sentido. Não tem espaço físico para transitar com a chegada da medicação e o atendimento. Então, não tem... Eu defendo e continuo defendendo, vou defender a vida toda, que nós temos que ter uma estrutura, então, maior, com mais computadores e mais profissionais para que a população não fique desassistida. Eu defendo o profissional, sempre defendi, vou continuar defendendo, porém, a população não pode ficar desassistida, Pedro. Outra coisa, não pode. Farmacêutico não é almoxarife. Não é. Exatamente. Temos profissionais para isso, para cuidar de estoque, de logística, de distribuição. Está faltando organização nessa Secretaria de Saúde. Estive na UPA Paulista sábado, passei o dia, fiz exame, fui muito bem atendido, apesar do tempo que fiquei lá, atendimento excelente por ser municipal. Eli Rodrigues, a UPA Paulista é muito elogiada, né? Olha, eu fico muito feliz quando fala, é muito próximo da minha casa essa UPA, e eu fiscalizo, inclusive domingo à noite, Pedro, eu saí de lá, era 10 horas da noite. Eu fico muito feliz de saber que essa UPA, ela atende da melhor forma que pode atender, sabe? Não vai agradar todo mundo, nunca, né? Mas é uma UPA que tem feito um trabalho que era para atender 250 pessoas por dia e atende 700, Pedro. Caramba. Então, mesmo assim, ainda faz um trabalho de excelência. O Arinaldo pergunta, doutora Márcia, já foi resolvida a falta de farmacêutico nas UBSs? É o que nós acabamos de dizer, Arinaldo. Beijo, gente boa. Faltam profissionais, né? Faltam profissionais, nós aprovamos, né? O Arinaldo sabe disso, nós aprovamos a contratação de mais 33 farmacêuticos, mas infelizmente ainda não se tem novidade, não se tem nenhum farmacêutico contratado. Eu espero que o Guti não contrate nenhuma... A Val está dizendo que estavam recebendo medicação. A senhora acertou. Eu espero que o Guti não contrate nenhuma OS aí de farmacêutico, né? Só me faltava essa, né? Como?
contratar uma cooperativa de farmacêuticos. Só faltava essa. Na verdade, o que a gente precisa hoje, eu acredito, não tem como falar que algumas coisas não melhoraram, até porque eu fiscalizo 24 horas, mas nós precisamos melhorar a contratação médica, nós precisamos ter médicos, nós precisamos ter mais atendentes SUS, tem que abrir concurso de atendente SUS. Eu não vou me cansar de dizer isso. A falta de abertura de concurso atrapalha muito, então nós precisamos de abertura de concurso público. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro, nós temos aí pessoas tão qualificadas nas UBSs, nas UPAs, que são funcionários públicos, que mesmo com toda essa dificuldade de RH, eles fazem das tripas coração para poder atender bem. Tem elogio hoje, hein? Jefferson Silva elogia o Hospital da Criança. E devo dar os parabéns pela prestação de serviço da OAS BHCL, é isso? BHCL deve ser iniciais. Não é da criança, né? A BHCL não é da criança. A da criança acho que ele está falando do HMCA, que é administrada pela Cesário Lange. Cesário Lange. O Pedro Gomes, a farmácia da UBS Tranquilidade fechou para recebimento de insumos e medicamentos. Eu não concordo com esse fechamento. Eu também não vou concordar. Sempre falo que não concordo, embora os trabalhadores são sacrificados e por isso eles acabam tendo que fechar. Eu concordo, defendo a bandeira que eles defendem, que eles também têm que ter estrutura, mas a população não pode ficar desassistida. Outra coisa, é uma loteria, o cidadão chega lá, hoje está fechada. Se fosse um dia certo do mês... e a pessoa já esperasse, né? Exatamente. E muito se fala assim, olha, na próxima unidade tem medicação. Às vezes é um idoso ou uma idosa que não aguenta andar. Às vezes é pessoas que não têm condição de tomar um ônibus. Sim. Então, nós temos que ter empatia e nos colocar no lugar da população. É dinheiro. Quanto está um ônibus hoje? 5,50? O cara gasta R$11, aí perde a viagem. Vereadora, sabe o que eu lembrei? Eu recebi outros tempos atrás uma denúncia que eu estranhei. Que há comissionados nas UBSs. Comissionados que você diz... tem indicação em todas as UBSs quase. Mas comissionado? Que às vezes atende na porta. Mas não pode, vereador. Então, não pode, eu sempre digo isso, nas minhas fiscalizações, inclusive, eu observo muito isso. Eu não aceito, por exemplo, um comissionado fique num sistema de prontuário, num sistema fechado. Agora, se colocar um trabalhador, porque eu vou te falar uma coisa, Pedro, já que eles colocam comissionados, eu acho que tem que trabalhar em todo lugar. Comissionado tem que trabalhar. Mas o comissionado vai lá puxar a brasa para a sardinha do vereador, por exemplo. Pode, eu concordo. Eu não tenho, por exemplo, então para mim não é bom, certo? Você acha que o comissionado está lá fazendo o quê? Então, mas que nós precisamos de mais pessoas para trabalhar. Se tem, por exemplo, no Palmira, se não me falha a memória, tem 1 ou 2 e trabalham. E trabalham porque eu estou lá o tempo todo fiscalizando. Não sei nem de quem é o comissionado, mas trabalha. E, aliás, eu recebi semana passada, vereador, eu ia falar do SAMU com a senhora, eu recebi a foto de um manjado comissionado com o uniforme do SAMU. Como que é? Ele estava uniformizado de SAMU. Nunca vi e é um manjado comissionado, eu sei, puxar saco do Guto. Mas não é concursado, não está em cargo de comissão. Comissão e está lá com o uniforme do SAMU. Não recebi essa. Não pode. Então. Eu não recebi essa denúncia. Eu acredito que não pode. Não pode? E o uniforme do SAMU? Para quem prestou o concurso, passou. Então, eu não sei, ninguém me fez essa denúncia. Mas também concordo que não pode. O que o Ricardo Rodrigues escreveu? O teto da HMU está em reforma? Está falando do teto. Na verdade, toda vez que chove, né, Pedro, é aquele transtorno, aquele aborrecimento. Eu subi, inclusive, na tribuna alguns meses, reclamei muito a respeito disso e tal. E agora começou a obra, eu fiz uma indicação. Isso é o HMU, velho? É o HMU. Nossa, que feio, hein? Porque ali estava chovendo muito, Pedro. Ali, na verdade, ali é uma sala que vai ser utilizada para buco.
tem cadeira de dentista já pronto. Bucomaxilo. Maxilo, tem tudo e já era para estar funcionando. Só não está funcionando porque realmente a situação está muito grave com relação às chuvas. E já começaram as trocas, né? Começou a trocar todo o telhado. Eu estou em cima já há muito tempo, agora graças a Deus começou. E também nós pedimos a reforma daquela sala vermelha que tem no HMU, que recebe a urgência e emergência, e também começou a fazer essa reforma. Porque toda vez que eu subo na tribuna, eu aponto, eu não posso ficar quieta com as coisas que eu vejo e eu não fico. Então, fizemos muita fiscalização e eu sempre digo que fiscalizar resolve, porque você cobrando, você fazendo as indicações, você fazendo o projeto, você consegue resolver, né? Eu sou oposição, que nem falaram lá, você é oposição e tem um monte de projeto aprovado. Sim, mas eu brigo muito por isso, eu trabalho muito para isso, então eu acho que é bem importante a gente correr atrás, brigar. Se tiver que fazer vídeo, eu faço, xingo mesmo, corro atrás, e enquanto eu não vejo aquilo funcionando, eu não sossego. Pedro Gomes explicando que é BHCL, é Beneficência Hospitalar Cesário Lange. Obrigado. BHCL, é isso aí. Tá certo, vereadora. Obrigado. O Virgílio Rocha deixou uma pergunta para a senhora. O Padre Bento. O Padre Bento é um caso sério, muito sério, Pedro. Você sabe que a prerrogativa, eles dizem que vereador não tem prerrogativa no Hospital do Estado, mas eu estou sempre brigando, fazendo vídeo, cobrando, fazendo requerimento e ofício. Olha, esse é um vídeo, eu fiscalizando, porque eu recebi Olha, isso aí tudo, são mais de 20 leitos parados, Pedro. Onde isso? Dentro do Padre Bento. Padre Bento. A senhora foi lá, então? Eu fui, fiscalizei, só que a minha prerrogativa é pequena, né? Porque eu sou vereadora de um município e esse hospital é um hospital do Estado. Então, eu sempre digo que a gente precisa ter e brigar por isso para que a gente tenha bons deputados correndo atrás do que a gente precisa aqui. Então, agora eu acredito que, quem sabe, né, a gente consegue alcançar aí algum deputado que se elegeu por Guarulhos, mas que, infelizmente, não está cumprindo o SBT. O SBT fez uma reportagem. Sim. Eu acho que o Jorge Wilson podia levar a TV Record lá, né? Deveria, né? Então, levar o PROCON, levar a vigilância sanitária, já que ele tem tanto acesso à Prefeitura de Guarulhos. Né? Nós precisamos muito disso, Pedro, porque a população, quando vota um deputado, ela pensa que o deputado vai vir fiscalizar. Se eu, como vereadora, fiscalizando a HMU, fiscalizando Pimentas, eu consigo resolver tanta coisa, mesmo sendo oposição ao governo, por que um deputado não pode vir fiscalizar um hospital do Estado? HGG precisa de fiscalização. Você veja que as mulheres grávidas fazem reclamações absurdas. Tá? É muito sofrimento na hora do parto. Cadê? Não vejo ninguém fazer essa fiscalização. Então, nós precisamos disso. Aliás, alguém me reclamou que as pessoas são exploradas no estacionamento do Hospital Geral do Secap. Até isso. Disso eu nunca ouvi falar, mas é tudo que tem que se apurar. Eu acho assim, chegou a denúncia, eu vou apurar. Eu não quero saber, eu vou apurar. Se não for verdadeira, eu aborto a missão, mas se for, eu vou tomar uma providência. E eu acho que deputado tem que fazer a mesma coisa que essa vereadora tem feito. Não entendi, Sônia Souza. Os trabalhadores são contratados para fazer vigilância à noite em alguns equipamentos, usam uniforme em nome da prefeitura e nós, concursados, não temos. Que vigilância? Vigilância do quê? Não, a vigilância, na verdade, usa o uniforme das terceirizadas. Acho que ela quis dizer por conta do que você falou do SAMU, né? Pedro, os trabalhadores que são contratados para fazer vigilância à noite em alguns equipamentos usam uniforme em nome da Prefeitura de Guarulhos e nós, concursados, não temos. Agora, vou te falar uma coisa, hein? Comissionado em UBS, estranho, irregular, e comissionado usando o uniforme do SAMU, hein? Esquisito, me manda essa foto para eu ver que eu não vi. Eu vou mandar. Pode me mandar. Obrigado, vereadora Márcia, e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço, Pedro, conte sempre comigo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, porque é sempre um prazer estar aqui com vocês, muito mesmo. E um grande beijo a todos e a todas as pessoas aí que nos escutam, que nos assistem. E quero aproveitar, não sei se eu vou estar aqui antes, mas
Se eu não ver mais o teu público, principalmente as mães aí, quero desejar um feliz Dia das Mães. Eu vou registrar o seguinte, a vereadora Márcia Tasquete foi uma boa revelação, uma feliz revelação dessa última eleição. A senhora se elegeu na garra. Na garra. Na garra, Na né? garra. Que muitos aí têm parentesco, etc. A senhora se elegeu Nunca na tive garra. padrinho. Foi difícil, bateu na trave, saiu, entrou, saiu. Mas parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço e vindo um elogio de você, pode ter certeza que me enche de força. Obrigado. 18h46, produção.